Enterrei meu pai com estas mãos, literalmente. A pá pesava mais a cada movimento. A terra vermelha grudava nas botas rasgadas. O sol de meio-dia queimava minha nuca como ferro em brasa. Não havia ninguém além de mim e do padre Sebastião, que rezou apressado porque tinha outro compromisso às 3. O caixão de pinho barato rangia quando desci para o fundo da cova que eu mesmo havia cavado desde as 5 da manhã. Madeira clara demais, quase ofensiva na sua simplicidade. Papai merecia mogno, bronze, qualquer coisa que não parecesse uma embalagem descartável. Mas mogno custa dinheiro que não tenho, que nunca tive. Chorei ali, de joelhos na beira do buraco, com terra vermelha até os cotovelos. Chorei como não chorava desde criança quando mamãe morreu e papai me segurou contra o peito dizendo que homem chora sim, que lágrima não é fraqueza. Onde estavam meus irmãos? Ricardo deveria estar fechando mais um negócio milionário em São Paulo. Maurício provavelmente almoçava em algum restaurante chique no Rio, rindo daquela risada falsa que desenvolveu depois que virou executivo. 15 anos cuidando de papai sozinho, enquanto eles mandavam mensagens genéricas no Natal. Está ocupado, Tonho. Você entende? Entendo sim. Entendo que o velho morreu chamando pelos 3 filhos, e apenas um estava lá para segurar sua mão. Entendo que vendi minha caminhonete, meu único bem de valor, para pagar as sessões de quimioterapia que apenas atrasaram o inevitável. Entendo que estou sozinho, ou pelo menos achava que estava, porque 7 dias depois do funeral, um homem de terno cinza bateu na porta de madeira descascada do sítio. Carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais que minha moto velha. Senhor Antônio Silva, precisamos conversar sobre a herança. Introdução. 300 palavras. Deixei o homem entrar porque não tinha motivo para não deixar. Herança? Que herança? Papai tinha o sítio. 20 hectares de terra que mal produziam o suficiente para nossa subsistência. 3 vacas leiteiras, galinhas, a casa de 3 cômodos onde nasci. Nada que valesse a visita de um advogado com sapatos engraxados que brilhavam mais que meu futuro. Doutor Henrique Tavares se apresentou. Apertou minha mão com firmeza estudada de quem frequenta reuniões importantes. Sentou-se na cadeira de balanço que papai adorava, a mesma onde passou seus últimos meses bons, olhando o pôr do sol sobre os morros. Abriu a pasta com movimentos calculados. Seu pai foi meu cliente por 40 anos, disse, ajustando os óculos de armação dourada. Nunca conheci homem mais reservado. Concordei em silêncio. Papai sempre foi assim, calado, observador, guardava segredos como quem guarda moedas num pote de barro. Depois que mamãe morreu, fechou-se ainda mais. Só abria a boca para o essencial. Bom dia, obrigado pela comida. Você é um bom filho, Tonho. O que o senhor sabe sobre investimentos, Antônio? Dr. Tavares perguntou. E algo no tom dele me fez endireitar as costas. Nada. Sou homem do campo. Seu pai também era. Mas em 1983, um amigo de infância que trabalhava num banco o convenceu a comprar ações de uma empresa americana desconhecida. Microcomputadores, internet, tecnologia, coisas que seu pai não entendia. Ele investiu $3.000. Tudo que tinha economizado em 10 anos de trabalho. Meu estômago apertou. $3.000 em 1983 era dinheiro sério. E papai nunca mencionou. Essas ações, Dr. Tavares continuou retirando um documento da pasta. Valem hoje 600 milhões de euros. O mundo parou de girar. A notícia caiu sobre mim como um raio partido de céu sem nuvens. 600 milhões de euros. As palavras flutuavam no ar morno da sala, irreais, impossíveis, obscenas na sua grandeza. Olhei para as paredes descascadas, para o chão de cimento rachado, para a mesa de madeira onde papai e eu jantávamos arroz com feijão, 6 noites por semana, durante 40 anos. Ele viveu assim, durante 40 anos, guardou esse segredo como quem guarda brasa na palma da mão. Impossível. Foi tudo que consegui dizer. Minha voz saiu rouca, estrangulada. Papai mal tinha dinheiro para o tratamento. Vendi minha caminhonete. Pedi empréstimo ao seu Joaquim da venda. Se ele tinha tanto dinheiro, por quê? Dr. Tavares suspirou fundo, como quem carrega o peso de uma verdade difícil por tempo demais. Seu pai me fez prometer que não revelaria nada até sua morte. Disse que queria morrer como homem simples, que dinheiro mostrava a verdade das pessoas. Disse que precisava saber quem realmente o amava. A raiva subiu pela minha garganta como bile. Ele me assistiu vender minha caminhonete. Viu quando tive que pedir dinheiro emprestado, quando passei noites em claro me perguntando como pagaria a próxima consulta. E você ficou? O advogado disse suavemente. Seus irmãos não ficaram. Ricardo e Maurício, meus irmãos mais velhos. Ricardo saiu do sítio aos 18 anos.
Foi para São Paulo estudar administração numa universidade particular que papai pagou vendendo gado. Maurício o seguiu 3 anos depois. Engenharia no Rio, mesmo caminho, mesmo sacrifício paterno. Voltavam uma vez por ano no Natal. Ficavam 2 dias e partiam aliviados. Quando papai ficou doente, as visitas cessaram completamente. Liguei para Ricardo quando o diagnóstico veio. Câncer de pâncreas. Estágio 4. Ele estava fechando a compra de uma empresa de logística. Depois eu vou, Tonho. Você tá aí, não tá? Você sempre foi melhor com essas coisas de cuidar. Liguei para Maurício quando papai começou a quimioterapia. Ele tinha reunião com investidores japoneses, não podia cancelar. A empresa dependia dele. Você entende, né, irmãozinho? Manda um abraço pro velho. Mandei abraços por 6 meses. Sozinho, troquei fraldas geriátricas. Limpei vômito. Segurei papai nos braços quando ele chorava de dor às 3 da manhã. Sozinho, li para ele sob a luz fraca do lampião quando faltava energia. Sozinho, o vi definhar de 80 quilos para 52. O testamento é muito claro. Doutor. Tavares continuou deslizando o documento pela mesa. Tudo vai para você. Casa, terra, investimentos. Seus irmãos não foram mencionados. Peguei o papel com dedos trêmulos. A letra era de papai. Trêmula, irregular, mas inconfundível. Li uma vez, li 2. Li 3 vezes procurando rastros de mentira ou pegadinha cruel. Deixo tudo ao meu filho Antônio, único que permaneceu quando permanecer era difícil. Ricardo e Maurício fizeram suas escolhas. Que vivam com elas. Assinado, Francisco Silva. Data: 3 semanas antes de morrer. Seus irmãos sabem? Perguntei, apesar de conhecer a resposta. Ainda não. Você é o primeiro informado conforme instruções. Mas o inventário é público. Eles saberão em breve. Olhei pela janela para os morros onde passei a infância. Papai costumava dizer que homem se mede nos dias ruins, não nos bons. Que caráter aparece quando não há plateia para aplaudir. Entendi agora. Foi um teste. 40 anos de teste. Por que ele não me contou? Sussurrei mais para mim que para o advogado. Eu teria ficado do mesmo jeito. Ele sabia disso. Por isso você está na cadeira e seus irmãos não estão. Dr. Tavares passou a tarde seguinte explicando números que não faziam sentido. Ações, dividendos, portfólios diversificados. A empresa na qual papai investira $3.000 em 1983 agora valia trilhões. Uma das gigantes da tecnologia. Nome conhecido mundialmente. As ações se multiplicaram. Se dividiram. Se multiplicaram novamente. Papai nunca vendeu uma única. Apenas observou o valor crescer em silêncio, ano após ano, guardando o segredo como quem guarda ouro no fundo do poço. Ele poderia ter vivido como rei. Eu disse, incapaz de processar. Poderia ter tido tratamento nos melhores hospitais do mundo. Por quê? Ele disse que tratamento caro não curaria o que ele tinha. Disse que preferia morrer em casa com um filho que o amava, do que num hospital cercado de estranhos. A dor voltou. Aguda e renovada. Papai escolheu morrer assim. Escolheu sofrer porque a alternativa, revelar a fortuna e ver os filhos voarem como urubus sobre carniça, seria pior. 3 dias depois, o inventário foi aberto. 2 horas depois disso, meu telefone tocou. Ricardo. Não atendia ligações dele há meses, desde que parou de responder minhas mensagens sobre o estado de papai. Deixei tocar. Tocou 17 vezes antes de silenciar. Maurício ligou em seguida. Mesma resposta. Deixei o celular em cima da mesa e fui alimentar as galinhas. À noite, eles chegaram, os 2. Carro importado subindo a estrada de terra, levantando poeira vermelha sob o luar. Ouvi o motor antes de ver os faróis. BMW preta, vidros fumê, placa do Rio. Maurício dirigia, Ricardo no banco do passageiro. Estacionaram em frente à casa como se ainda tivessem direito. Não me levantei da cadeira de balanço. A mesma cadeira onde o advogado sentara, onde papai passara seus últimos meses. Fumava um cigarro de palha, vício que peguei do velho, observando as estrelas. Ricardo saiu primeiro, terno amarrotado, gravata afrouxada, olhos vermelhos. Maurício veio atrás, igualmente desarrumado. Pareciam versões desbotadas de si mesmos. Tonho. Ricardo começou, voz embargada. A gente precisa conversar. Agora querem conversar? Soltei a fumaça devagar. Papai morreu faz 2 semanas. Funeral foi dia 13. Onde estavam? A gente não sabia que... Não sabiam o quê? Que ele estava morrendo? Liguei 57 vezes. Mandei 112 mensagens. Vocês sabiam. Silêncio constrangido. Maurício mexeu nos pés, olhou para o chão. Ricardo, sempre o mais descarado, tentou outra abordagem. Olha, a gente errou. Admito. Mas isso não muda o fato de que somos irmãos.
Família. Papai não estava em sã consciência quando fez aquele testamento. Estava dopado de morfina, confuso, manipulado por... Cuidado. Interrompi levantando da cadeira. Muito cuidado com o que vai dizer. Ricardo recuou meio passo. Nunca fui violento, mas havia algo no meu olhar que ele não reconhecia. Talvez fossem os 15 anos de trabalho duro. Talvez fosse a dor transformada em algo mais denso, mais perigoso. O testamento foi feito 3 semanas antes dele morrer. Continuei, voz baixa e controlada. Estava lúcido. O advogado pode confirmar. 3 testemunhas presentes, filmagem, procedimento impecável. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. 600 milhões. Maurício finalmente falou, e a ganância nua na voz dele me revirou o estômago. 600 milhões de euros, Tonho. Isso é muito dinheiro para uma pessoa só. É, concordei. Seria muito dinheiro para 3 pessoas também. Mas papai decidiu que vocês não mereciam. Não merecemos? Ricardo explodiu. Somos filhos dele tanto quanto você. Temos direito... Direito? Minha vez de explodir. Direito se ganha, direito se conquista. Vocês tinham o direito de estar aqui quando ele vomitava sangue às 3 da madrugada. Quando chorava chamando pela mãe. Quando me perguntava por que vocês não ligavam mais. Onde estava esse direito então? Os 2 ficaram mudos. Estrelas piscavam indiferentes acima de nós. O pai de vocês morreu sozinho, disse finalmente, voltando para a cadeira. Agora vocês vivem sozinhos com essa escolha. Entrei na casa. Tranquei a porta. Ouvi o motor da BMW ligar. As rodas girando na terra. O som se afastando noite adentro. Sentei na escuridão da sala, onde papai e eu jantávamos, onde ele me ensinou a ler, onde segurei sua mão pela última vez. Chorei de novo, mas dessa vez, não apenas de tristeza. E uma semana de silêncio. Depois começou. Primeiro foram as ligações. Não dos meus irmãos diretamente, mas de tios distantes que não via há década. Primos que mal me conheciam. Amigos antigos de papai que convenientemente reapareceram. Todos com a mesma música. Família é família. Perdão cristão. Papai não gostaria de divisão. Bloqueei 17 números em 4 dias. Depois veio o advogado deles, Dr. Campos, sobrenome importante, escritório em Brasília. Apareceu sem avisar numa tarde de quinta. Terno mais caro que o do doutor. Tavares, pasta de couro italiano, cartão com relevo dourado. Senhor Antônio, representando Ricardo e Maurício Silva, gostaria de propor um acordo amigável. Ofereceram 50 milhões. Cada um. 100 milhões total para irem embora e me deixarem com 500. Como se fosse generosidade. Como se não fosse dinheiro de papai. Conquistado pela teimosia silenciosa de um velho roceiro que apostou em algo que não entendia. Não, respondi simplesmente. Dr. Campos piscou confuso. Pessoas não costumavam dizer não para ele. Senhor Antônio, seja razoável, 100 milhões. O testamento é claro. Não. Ele tentou outras abordagens. Senso de família. Generosidade cristã. Até uma velada ameaça de processo judicial. Mostrei-lhe a porta. Depois vieram as redes sociais. Ricardo postou foto antiga dos 3 irmãos, ainda crianças, abraçados em frente à casa. Legenda emocionada sobre perda, família, união. Comentários, choravam junto, compartilhavam, marcavam amigos. Que triste ver família separada por dinheiro. O pai deve estar sofrendo no céu. Irmãos são para sempre. Não respondi. Bloqueei e esqueci. Maurício tentou o caminho da igreja. Apareceu na missa de 7º dia de papai, que ele não participara. Chorando alto, fazendo cena. Padre Sebastião me lançou olhares de reprovação como se eu fosse o monstro da história. A cidade pequena fervia com fofoca. Tonho ficou ganancioso. Esqueceu os irmãos. Dinheiro muda as pessoas. Deixei falarem. Verdade não precisa de defesa quando tem fundação sólida. Mas eles não desistiram. Claro que não desistiriam. 600 milhões de euros é motivação suficiente para atravessar o inferno de joelhos. Precisavam de outra estratégia. Algo que me atingisse onde doía, e eles conheciam exatamente onde. Rosilina não pensava nela há anos, ou mentia para mim mesmo, porque pensava nela todo dia. Primeiro amor, daqueles que deixam cicatriz. Nos conhecemos na escola. Sala multisseriada onde estudavam todas as idades juntas. Ela usava tranças compridas e lia compulsivamente. Tudo que caía nas mãos. Livros velhos que trocávamos entre nós. Revistas antigas que o padre trazia da cidade. Até rótulos de produtos. Sonhava com a cidade grande, com universidade, com vida diferente da que a roça oferecia. Aos 16 anos, me declarei embaixo da mangueira centenária que fica no limite do sítio. Noite de lua cheia. Cigarras cantando. Meu coração batendo tão forte que ela provavelmente ouvia. Disse que a amava. Disse que queria casar. Ter filhos. Construir vida juntos. Ela chorou. Eu também te amo, Tonho, mas eu preciso ir.
Se eu ficar aqui, vou morrer por dentro, você entende? Entendi, ou tentei. Ela foi para São Paulo 2 meses depois, bolsa de estudos em jornalismo. Trocamos cartas por 1 ano. Depois, silêncio. Facebook dela mostrava vida que eu não reconhecia. Festas, viagens, amigos de roupas caras. Tinha se tornado o que sempre quis. Alguém longe daqui. Parei de seguir. Parei de procurar. Mas não parei de lembrar. Ricardo e Maurício sabiam disso. Crescemos juntos. Compartilhamos quarto até eu ter 15 anos. Eles viram quando Rosilina me destroçou. Quando passei meses fantasma, trabalhando mecanicamente. Sorriso morto. Encontraram ela em São Paulo. Não sei como. Ricardo tem conexões, Maurício tem dinheiro. Não deve ter sido difícil. Ela apareceu numa terça-feira, sem avisar. Ônibus da linha que passa pela rodovia, desceu na entrada do sítio com uma mala pequena e óculos escuros apesar do dia nublado. Eu estava consertando a cerca quando a vi subindo a estrada. Reconheci o jeito de andar antes de ver o rosto. O coração fez aquela coisa estúpida que faz quando vemos fantasmas do passado. Pulou. Tropeçou. Esqueceu como funcionar. 10 anos. Tinha se passado 10 anos desde a última vez que nos vimos pessoalmente. Oi, Tonho. A voz era a mesma. Mais madura, talvez. Mas carregava o mesmo timbre que assombrava meus sonhos ruins. Rosilina. Larguei o martelo. Limpei as mãos no jeans. O que faz aqui? Soube do seu pai? Sinto muito. Pausa. E soube sobre a herança. Claro que soube. Todo mundo soube. Notícia viaja rápido em cidade pequena. E herança de 600 milhões viaja na velocidade da luz. Obrigado pelo pêsames. Mantive distância. Voz neutra. Algo mais? Ela tirou os óculos. Olhos castanhos. Mesmos de sempre. Mas havia algo diferente. Uma tensão nos cantos, uma sombra que não existia antes. Posso ficar uns dias? Preciso descansar. Cidade grande tá me matando. Toda a fibra do meu ser gritava. Não. Gritava que era armadilha. Que timing era suspeito demais. Que meus irmãos estavam por trás. Mas havia outra parte, menor e mais estúpida, que ainda lembrava da menina de tranças debaixo da mangueira. Quarto de hóspede está disponível. Ouvi minha própria voz dizer. Erro número 1. Ela se instalou como se nunca tivesse saído. Primeiro dia foi educada, distante, respeitosa. Segundo dia já estava cozinhando. Arroz doce como ninguém mais fazia. Frango caipira do jeito que aprendi a gostar. Terceiro dia sentou comigo na varanda. 2 cervejas. Silêncio confortável enquanto o sol descia atrás dos morros. Senti falta daqui. Ela disse, e soou sincero, da paz, do silêncio. São Paulo não era tudo que imaginava? Sorriso triste. Era, até parar de ser. Conversamos sobre tudo e nada. Ela contou sobre o emprego em revista que fechou, sobre aluguel absurdo, sobre transporte lotado, sobre solidão específica de estar cercada por milhões de pessoas. Eu falei sobre papai, sobre os últimos anos, sobre como é enterrar o pai sozinho. Chorou quando contei sobre o funeral. Lágrimas genuínas, daquelas que não se fingem. Segurou minha mão. Primeiro toque em 10 anos. E algo antigo acordou no meu peito. Você é um bom homem, Tonho. Sempre foi. Erro número 2. Acreditar. A semana seguinte deslizou para a intimidade perigosa. Rosilina me ajudava com afazeres, caminhávamos juntos até a vila, compartilhávamos refeições. Sorria mais. Eu também. Comecei a imaginar coisas estúpidas. Ela ficando, nós recomeçando, construindo a vida que devíamos ter construído 10 anos atrás. Numa quinta à noite, depois de meia garrafa de vinho barato, ela beijou-me, devagar primeiro, testando, depois mais urgente. Sabor de vinho e algo que parecia arrependimento. Correspondi porque sou humano, porque solidão pesa, porque parte de mim ainda tinha 16 anos embaixo daquela mangueira. Dormimos juntos. Foi bom de um jeito que me assustou. Como encontrar parte de mim que estava perdida. De manhã, enquanto ela ainda dormia, vi o celular dela aceso na mesa de cabeceira. Mensagem nova. Não deveria ter olhado, mas olhei. Conseguiu a assinatura? Ricardo, congelei. Li de novo. Li 3 vezes procurando outro significado, outra interpretação. Abri o WhatsApp dela. Grupo privado. Operação Tonho. Membros. Ricardo, Maurício, Rosilina. Mensagens rolaram de volta 2 semanas. Ricardo. Encontramos ela. Trabalha num bar agora. Situação financeira péssima. Maurício. Quanto vamos oferecer? Ricardo. 100 mil. 50 agora, 50 quando conseguir a assinatura. Rosilina. O que exatamente vocês querem que eu faça? Ricardo. Seduza ele. Faça-o confiar em você. Convença-a a desistir da herança. Ou pelo menos dividir. Você é a única pessoa que ele amou de verdade. Rosilina. E se ele não aceitar? Maurício. Tem outras fotos?
Aquelas do passado, tive que sentar. Pernas falharam. Continuei lendo, bile subindo na garganta. Rosilina, tenho fotos de quando éramos adolescentes. Algumas comprometedoras. Ricardo, perfeito. Se sedução não funcionar, chantagem funciona. Ameace expor para a mídia. Homem da fortuna tinha relacionamento impróprio com o menor. Você entende, Rosilina? Isso é sujo, Maurício. 50 mil agora. Mais 50 depois. Ou voltamos para seu bar e esquecemos que essa conversa aconteceu. Rosilina. Ok. Li as mensagens recentes. Ela reportando progresso. Descrevendo nossas conversas. Calculando quando seria momento certo para apresentar documentos. Havia um contrato anexado. Desistência de herança em favor dos irmãos Silva. Só faltava minha assinatura. A dor foi física, mais forte que quando papai morreu. Porque desta vez, escolhi ser idiota. Ela acordou meia hora depois, esticando-se com um sorriso sonolento. Bom dia. Joguei o celular na cama. 100 mil. Foi esse o preço? O sorriso morreu. Tonho, eu... Quanto você recebeu? 50 agora? 50 depois? Bom negócio. 2 meses de trabalho. Salário de ano inteiro. Ela empalideceu. Deixa eu explicar. Explica. Cruzei os braços, costas contra a parede. Explica como seduziu o homem que te amava desde adolescente. Explica a chantagem. Explica as fotos. Eles me procuraram. Eu não queria, mas... Tonho, eu tô quebrada. Fui despejada. Não tenho mais nada. E isso justifica? Silêncio. Eu teria te dado dinheiro. Disse. Voz quebrando apesar do esforço. Se você tivesse pedido. Se tivesse sido honesta, eu teria te ajudado porque... Parei. Não consegui terminar. Porque você ainda me ama. Ela completou, lágrimas descendo. Eu sei. Desculpa. Desculpa, Tonho. Sai da minha casa. Tonho. Sai. Ela saiu. Pegou a mala mal arrumada e saiu chorando. Não olhei. Ouvi a porta bater. Passos na estrada de terra. Silêncio depois. Sentei no chão da sala onde papai morreu, onde tudo começou e terminou. 100 mil euros. Rosilina me vendeu por 100 mil. Meus irmãos a compraram por 100 mil. Quanto vale um coração? Quanto vale dignidade? Aparentemente menos que um carro importado. A guerra escalou. Ricardo e Maurício perceberam que Rosilina falhara quando ela desapareceu sem entregar o contrato assinado. Mudaram de tática. Se não conseguiam por sedução ou chantagem, tentariam destruição. Começaram processando o testamento. Alegaram capacidade mental reduzida, influência indevida, erro processual. Juiz rejeitou tudo em primeira instância. Dr. Tavares trabalhou bem. Documentação era impecável. Recorreram. Segunda instância, mesma resposta. Recorreram novamente. Terceira instância levaria anos. Enquanto isso, atacaram minha reputação. Entrevistas para jornais locais. Irmão ganancioso abandona família. Fortuna divide família tradicional da região. Filho manipulou pai moribundo. Mentiram com lágrimas nos olhos. Com expressões praticadas de dor. Parte da cidade me virou as costas. Na venda, conversas paravam quando eu entrava. Na missa, bancos ao meu redor ficavam vazios. Padre Sebastião pregou sobre a avareza, olhando diretamente para mim. Tentaram me isolar. Tentaram fazer parecer que eu era o vilão. Quase funcionou. Quase me quebrou. Até que Dom Maria, senhora de 80 anos que conheceu papai desde criança, bateu na minha porta com bolo de fubá e verdades. Seu pai era meu amigo. Disse, sentando na sala sem pedir licença. Francisco me contou tudo 3 anos atrás. Quando soube que estava doente, me fez prometer que não diria nada, mas agora que ele se foi e seus irmãos estão fazendo esse circo, ela sabia. Papai tinha contado sobre os investimentos, sobre o teste, sobre querer ver quem realmente importava. Ele disse que Ricardo e Maurício viraram estranhos, ricos, importantes, mas estranhos. Disse que você era o único filho que ainda tinha coração de gente. De Maria tinha cartas. Papai escrevera para ela durante tratamento, desabafando medos, esperanças, decepções. Algumas mencionavam tentativas de contato com os outros filhos, respostas frias, promessas quebradas. Pode usar essas cartas se precisar, ela ofereceu. Para se defender, não usei. Ainda não. Guardei como última munição, caso guerra chegasse ao ponto de precisar de artilharia pesada. Mas a cidade começou a murmurar diferente. De Maria tem moral. Quando ela fala, pessoas escutam. Palavra se espalhou. Talvez Tonho não fosse o monstro da história. Talvez houvesse outro lado. Padre Sebastião me procurou. Pediu desculpas. Julguei sem conhecer todos os fatos. Aceitei. Perdoar é mais fácil que carregar rancor. Mas não tinha acabado. Meus irmãos não eram tipo de desistir. Se processos judiciais falhavam, se opinião pública virava,
Restava uma opção: violência, não contra mim diretamente. Isso seria óbvio demais. Mas contra o que eu amava: fogo. Acordei às 3 da manhã com cheiro de fumaça. Olhei pela janela. Estábulo em chamas, fogo lambia madeira seca, vacas gritavam apavoradas. Corri descalço, pijama e desespero. Abri portões, libertei animais. 3 vacas escaparam. A quarta, branquinha mais velha, quebrou perna fugindo. Tive que sacrificá-la no dia seguinte. Bombeiros levaram 2 horas para chegar. Sítio fica longe. Estrada ruim, sem urgência. Quando apagaram o fogo, restavam cinzas e estrutura carbonizada. Investigação concluiu. Incêndio criminoso. Acelerante foi usado. Sem testemunhas, sem suspeitos. Mas eu sabia. Maurício postou foto em Dubai no dia seguinte. Álibi perfeito. Ricardo estava em reunião em Brasília. Filmado, documentado. Mas pagaram alguém. Sempre há alguém disposto a queimar estábulo por dinheiro suficiente. Reconstruir. Demorou 3 semanas. Trabalho braçal. Contratar ajuda. Custou dinheiro que agora eu tinha, mas me recusava a gastar levianamente. Não seria como eles. Não me tornaria pessoa que joga dinheiro em problemas esperando que desapareçam. Depois foi a cerca, cortada em 20 lugares diferentes numa noite. Vacas espalhadas pela rodovia. Uma foi atropelada, outra se perdeu, nunca encontrei. Depois envenenaram o poço. Tive que cavar novo, mais fundo. Gastar mais dinheiro, mais tempo, mais energia. Guerra de atrito, tentando me quebrar lentamente. Desgastar até eu ceder. Desistir. Aceitar qualquer acordo só para a paz. Não funcionou, porque raiva é combustível eficiente, e eu tinha raiva suficiente para queimar eternamente. 6 meses depois do funeral de papai, sentei com o Dr. Tavares e planejei contra-ataque. Quero processar meus irmãos, disse. Por tudo. Difamação, destruição de propriedade, assédio. Quero que paguem. Dr. Tavares suspirou. Será processo longo, caro, desgastante. Tenho 600 milhões de euros. Tempo e dinheiro não são problema. Mas sua paz é? Pausa. Ele tinha razão. Guerra consumia tudo. Sono, alegria, vontade de viver. Acordava pensando em vingança. Dormia sonhando com justiça. Não era vida. O que você sugere? Proposta final. Um acordo que encerra tudo, para sempre. Pensamos por horas. Calculamos, negociamos comigo mesmo, pesamos opções. Proposta final. 10 milhões de euros para Ricardo. 10 para Maurício. 20 milhões total. Fortuna para a maioria das pessoas, migalhas do bolo inteiro. Em troca, assinava um documento reconhecendo o comportamento durante doença de papai, desistindo de qualquer reivindicação futura, concordando em nunca mais me procurar. Dr. Tavares levou a oferta. Voltou 3 dias depois. Recusaram. Querem 50 cada. 100 total. Claro que recusaram. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre ego ferido, sobre serem preteridos, sobre pai que escolheu filho caçula em vez dos primogênitos. Então vamos a julgamento, decidi. E que seja guerra total. Mas antes que processos avançassem, algo mudou, algo que ninguém previu. Maurício apareceu sozinho, sem Ricardo, sem advogado, sem armadura corporativa. Apenas Maurício, cara amassado, olhos vermelhos, batendo na porta às 6 da manhã. Quase não abri. Mão no trinco, debatendo, desconfiando de outra armadilha. Por favor, ele disse através da porta. Preciso falar com você, sozinho. Abri. Que idiota. Ele entrou cambaleante, cheiro de álcool. Roupa amarrotada. Não era Maurício executivo, polido, controlado. Era Maurício quebrado. Minha empresa faliu, ele disse desabando na cadeira. Investimento ruim. Dívida gigante. Perdi tudo. Não respondi. Esperei. Ricardo não sabe ainda. Escondi dele. Mas, Tonho, tô desesperado. Perdi apartamento, carro, tudo, precisando de ajuda. Estou chorando por dentro. Respondi sem emoção. Eu sei. Mereço. Mereci tudo. Fui um merda. Mas, voz quebrou. Você sempre foi melhor que eu. Sempre foi o bom. Por favor. Quis gritar. Quis jogar ele para fora. Quis lembrá-lo de cada vez que ignorou ligações. Cada desculpa esfarrapada. Cada promessa quebrada. Mas olhei para ele. De verdade. E vi algo que reconheci. Vi desespero. Vi o mesmo desespero que senti quando vendi minha caminhonete. Quando pedi dinheiro emprestado. Quando segurei papai nos braços sabendo que estava sozinho. Quanto? Perguntei. 3 milhões. Para quitar dívidas, recomeçar. E Ricardo, não conta para ele. Por favor. Considerei. 3 milhões era nada. Café da manhã no orçamento total. Mas não era sobre dinheiro. Vou te emprestar 3 milhões. Disse lentamente. Não dar. Emprestar. Contrato formal.
Juros mínimos, prazo longo. Você vai pagar de volta mesmo que demore 20 anos. Ele assentiu desesperado. Mas tem condição. Olhei fundo nos olhos dele. Você termina essa guerra, convence Ricardo a assinar o acordo. 20 milhões total, caso encerrado. Ou não há empréstimo. Silêncio longo. Vi cálculos correndo atrás dos olhos dele. Ele não vai aceitar fácil. Problema seu. 2 dias. Assina ou o empréstimo desaparece. Maurício saiu. Não sei o que disse para Ricardo, que argumentos usou, que mentiras contou, mas 2 dias depois Dr. Tavares ligou. Eles concordaram. 20 milhões total, caso encerrado. 3 semanas depois assinamos tudo num cartório em Cidade Neutra. Eu, Ricardo, Maurício, 4 advogados, montanha de papéis. Ricardo assinou com ódio cristalizado em cada movimento da caneta. Maurício assinou rápido, olhos baixos. Eu assinei por último lembrando de papai. Que vivam com suas escolhas. Vivemos, todos nós. 1 ano se passou. Investi parte do dinheiro em projetos locais. Escola nova para a vila, posto de saúde equipado, internet para a área rural. Não por altruísmo puro, mas porque papai teria gostado. Porque dinheiro guardado murcha, dinheiro usado cresce. Maurício pagou primeira parcela do empréstimo. Pequena, simbólica, mas pagou. Enviou mensagem junto. Obrigado. De verdade, não respondi, não precisava. Ricardo nunca mais falou comigo. Bloqueou o número, deletou redes sociais, desapareceu. Soube por terceiros que a empresa dele cresceu, que fez outros negócios, que vida seguiu. Bem por ele, distância é forma de paz também. Rosilina apareceu uma última vez. 6 meses depois, mais magra, cabelo diferente, roupas baratas. Não pedi que entrasse. Conversamos na varanda. Vim devolver, disse estendendo o envelope. 50 mil euros em cheque. Não usei. Não consegui. Peguei o cheque, rasguei, joguei os pedaços ao vento. Não quero dinheiro. Quero que suma. Tonho, eu, não. Não há desculpa boa o suficiente. Não há arrependimento grande o bastante. Você escolheu. Viva com isso. Ela chorou. Fiquei de pedra. Quando foi embora dessa vez, foi para sempre. Sentei na cadeira de balanço. Aquela maldita cadeira onde tudo aconteceu. E pensei em papai. Em como ele orquestrou tudo isso. Em como um homem simples da roça que mal entendia de tecnologia, apostou $3.000 em futuro invisível e ganhou 600 milhões. Em como guardou segredo por 40 anos só para testar filhos. Foi um teste cruel, velho. Disse para o vento. Mas você estava certo. Dinheiro não muda pessoas. Apenas revela quem sempre foram. Ricardo sempre foi ambicioso até a cegueira. Maurício sempre foi fraco. Rosilina sempre sonhou com algo maior que este sítio. Que eu sempre fui o que ficou. O que permaneceu quando permanecer era difícil. Papai sabia, por isso testou, por isso escolheu. Não foi sobre dinheiro. Nunca foi. Foi sobre caráter, sobre mostrar quem você é quando ninguém está olhando, quando não há recompensa esperada, quando permanecer custa tudo e ir embora custa nada. Eu permaneci. Isso tem que valer alguma coisa. Hoje, administro a fortuna com cuidado. Dr. Tavares me ensinou o básico. Contratei consultores, aprendi sobre investimentos. Não pretendo esbanjar. Cresci pobre demais para esquecer o valor de cada centavo, mas uso bem. Escola da Vila tem laboratório agora. Posto de saúde tem equipamentos modernos. Jovens da região têm bolsas de estudo. Faço o que papai faria se tivesse conhecido a fortuna enquanto vivo. Construo legado diferente do dele. Não de sacrifício silencioso, mas de impacto visível. Às vezes, tarde da noite, ainda questiono se fiz certo. Se deveria ter dividido. Se família vale mais que justiça. Então lembro do funeral. Lembro de cavar aquela cova sozinho, de baixar aquele caixão barato, de chorar sem ombro para apoiar. Lembro que família é verbo, não substantivo. Família se faz, não se herda, e durmo em paz. Esta história real nos ensina que caráter se forja nos momentos mais difíceis. Quando ninguém está olhando e permanecer custa tudo. Família verdadeira não é definida por DNA, mas por presença, quando presença exige sacrifício. Se essa narrativa tocou você, se reconheceu fragmentos da sua própria jornada nas escolhas impossíveis de Antônio, deixe seu comentário abaixo. De qual cidade você está nos assistindo agora? Sua resposta conecta nossa comunidade, transforma espectadores em família digital, que compartilha não apenas histórias, mas valores, que recusam morrer, mesmo quando testados pelo fogo. Comente sua cidade. Vamos descobrir quão longe essas verdades viajam, quantos corações batem no mesmo ritmo de dignidade e permanência. Estamos esperando você.